Tem mais destaques porque a Câmara dos Deputados aprovou no final da noite de ontem, em primeiro turno, a PEC da transição que amplia o teto de gastos para manter o Bolsa Família e também o reajuste do salário mínimo acima da inflação. O segundo turno da votação será realizado no dia de hoje. Agora, para analisar os possíveis impactos dessa PEC no mercado, nós vamos conversar agora com o economista Roberto Dumas, a quem agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan News. Obrigado, bom dia Daniel, bom dia Elisângela, prazer estar aqui com vocês. Perfeito, para começar vou pedir, por gentileza, a avaliação do senhor em relação a esse texto que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, rombo de cerca de 200 bilhões de reais, né, fora do teto de gastos. Só que a vigência mudou. Ao invés de 2 anos, 1 ano. Fez mais sentido para o senhor? E quais são os impactos previstos de um rombo dessa ordem? Veja, o rombo, como você bem colocou, o rombo é grande, é assustador. Mas há de se levar em consideração, primeiro, que o governo queria que esse rombo fosse ad eterno. Obviamente que isso não existe. PEC da transição, como o próprio nome diz, é transição. Não é para ficar eternamente. Depois o governo eleito sugeriu 4 anos, que também é um absurdo. O Senado aprovou 2 anos, que aí já deu uma certa desidratada na proposta e acredito que o mercado deva receber positivamente o fato dessa PEC da transição, apesar do rombo, ser de apenas 1 ano, que é o que nós gostaríamos de ver, porque no final das contas não existe. Todo mundo acaba falando, olha, mas o social, o fiscal... Gente, se na nossa vida particular nós não gastamos mais do que temos, sob o risco de ficar mais endividado, e isso aumentar o risco junto aos bancos, e aumentar o risco e aumentar a taxa de juros, por que o governo vai fazer uma coisa dessas? É óbvio que o juro, como aconteceu, acabou subindo, e o governo e até o Congresso, acho, né, posso até acreditar que foi uma avaliação técnica, perceberia que todo esse dinheiro voltaria para as mãos do governo via compra de título público. Então é um ponto positivo, não pelo rombo em si, era melhor você gastar aquilo que você tivesse, mas o mercado deve ver como um ponto positivo essa desidratação de aprovar a PEC apenas para 1 ano. E o outro ponto que também está na PEC, ou seja, no projeto, na parte que foi aprovada, no texto que foi aprovado, que o governo eleito tem até o prazo de 31 de agosto de 2023 para finalmente apresentar um arcabouço fiscal. Se não estão contentes com a lei de teto de gastos, que apresentem uma outra e que deixe não o mercado, mas o Brasil mais confiante. Porque tem aquela celeuma, que fala que quem está responsabilizado é o mercado. Isso é uma grande bobagem, isso dá uma preguiça intelectual enorme. Ficar voltando. O mercado somos todos nós. Então, no final das contas, se a taxa de juros sobe, aquele que mais precisa de emprego provavelmente não vai ser contratado porque a empresa vai postergar investimentos e a população posterga consumo, uma taxa de juros melhor. E, enfim, no final uma taxa de juros maior. No final das contas, foi melhor que seja aprovado por 1 ano do que indefinidamente 4 anos ou 2 anos. Só que tem um lado aí que para mim não pareceu tanto quanto republicano, né? Os 19 bilhões de emendas parlamentares que vão ser distribuídas para os deputados e senadores que entrou aparentemente em troca da aprovação da PEC. Amanda Klein. Bom dia, professor. Bom, pelo menos agora o critério será mais transparente, mais republicano. Todo mundo recebe exatamente a mesma quantia e parte disso volta para os ministérios. Metade, né? Metade fica com os parlamentares, metade volta para os ministros. É lógico que essa outra metade que volta para os ministros será usada de alguma forma numa barganha política, mas